Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Mais uma vez o Senhor me trouxe aqui para poder gravar uma palavra, uma mensagem. E essa palavra se encontra no livro de Juízes, a partir do capítulo 13, e nós vamos falar sobre Sansão hoje. Sansão, homem escolhido para ser nazireu desde o ventre de sua mãe. Deus tinha um projeto a realizar, Deus tinha um propósito na vida de Sansão. E o Senhor escolheu ali a sua esposa, a esposa de Manoá, né? E a mãe de Sansão, e um momento o anjo apareceu, ele disse que ela era estéril, mas que ela iria gerar um homem, ela iria gerar alguém com um chamado especial, e esse homem não podia comer algumas coisas, não podia beber algumas coisas, não podia beber nada que viesse da vide, não podia beber bebida forte, e esse chamado já começava no ventre da mãe de Sansão. E Sansão não poderia cortar seus cabelos. Sansão era um homem chamado por Deus para fazer a diferença na terra. Não podia passar navalha na sua cabeça, porque a unção ela vinha dos cabelos de Sansão. A força que Deus tinha dado a Sansão provinha daqui, da cabeça. E eu quero falar da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu, não a sabedoria terrena, diabólica e animal, como fala em Tiago, no livro de Tiago. Mas vamos lá. Sansão foi um homem escolhido por Deus para fazer a diferença, porque o povo de Israel ele estava sendo oprimido pelos filisteus, porque Israel mais uma vez fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. E nós vemos na palavra que todas as vezes que o povo faz algo que não agrada ao Espírito Santo, que não agrada a Deus, o povo é oprimido, o povo passa por uma situação difícil, e não era diferente nos tempos de Sansão. Por isso que o Senhor colocou logo esse homem no ventre de sua mãe, para que ele pudesse ajudar o povo de Israel. Mas eu não quero falar sobre condenação, eu quero falar sobre salvação, eu quero falar uma palavra de vida para a sua vida, uma palavra de vitória, uma palavra de libertação. Eu não sei qual é o momento e o processo que você está passando na sua vida hoje, mas eu quero falar um pouco de Sansão e quem sabe o que eu venho falar de Sansão venha se enquadrar para a sua vida, para a sua história, para aquilo que você está passando hoje, a cadeia emocional, quem sabe, que você está enfrentando. Sansão ele tinha um chamado, Sansão ele foi escolhido, Sansão era alguém especial que foi escolhido por Deus. Deus deu discernimento, Deus deu graça, Deus deu força, Deus deu autoridade a esse homem para ele julgar o povo de Israel. Mas em algum momento Sansão ele se esqueceu que ele era um escolhido, se esqueceu que ele era um nazireu. Pode ser que ele não tenha se esquecido, né? Sansão ele foi ultrapassando os limites que foram impostos por Deus, porque antes dele nascer o Senhor já deu as regras aos pais dele, disse assim, ó, ele não vai beber bebida forte, ele não pode tocar em cadáver, ele não pode raspar os cabelos dele, ele não pode fazer isso e fazer aquilo, ou seja, ele tem que me obedecer. E Sansão foi desobediente às leis do Senhor. Sansão ele decidiu andar pelos caminhos dos seus olhos. Em algum momento ele se apaixona por uma mulher que não é do povo de Deus. Seus pais alertaram a ele dizendo, será que no nosso povo não tem uma mulher para você se casar, Sansão? Por que você vai se envolver com uma mulher que não é do nosso povo? Mas ele não quis ouvir a voz dos seus pais, ou seja, ele não quis ouvir a voz de Deus, ele ignorou aquilo. Porque Sansão começou a confiar na sua aparência, começou a confiar em si mesmo, começou a confiar na sua própria força. Mas a força de Sansão não foi adquirida pela malhação dele. A beleza dele não era algo que ele tinha por ser um atleta. Sansão era aparentemente, quem sabe, formoso, bonito, robusto, porque ele tinha um propósito, porque Deus o escolhera, Deus o chamara. E ele era forte porque a força de Sansão ela vinha do Senhor. A palavra do Senhor vem nos dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. E Sansão, ele se desviou do caminho. Se você for ler a palavra, em algum momento ele rasgou um leão no meio. E depois ele decidiu voltar pelo caminho onde ele tinha matado o leão. E tocou no leão. Ele tocou em algo imundo e impuro, onde Deus tinha falado que não era para ele fazer aquilo. Ele não podia tocar em cadáveres. Sansão perdeu a visão. Sansão se apaixonou por uma mulher que não era do povo de Deus. Ele disse aos seus pais, me deixe ficar com ela porque ela agrada os meus olhos. Será que você está fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos e você já perdeu a visão? Será que você está fazendo aquilo que não agrada ao Senhor e por isso que você está passando pelo que você está passando? Você foi escolhido por Deus, você foi chamado por Deus. Não toque em coisas impuras. Não toque naquilo que não é de Deus para a sua vida. Sansão ele perdeu a visão espiritual.
ele começou a caminhar pelos seus desejos carnais, pelas suas próprias vontades e emoções. E ele não se preocupou em agradar a Deus. O que você tem, a sua unção, o seu chamado, não é para fazer a sua vontade, mas é para fazer a vontade do Senhor, do eu sou o que sou, porque existem pessoas que estão oprimidas. Lembra que Jesus Cristo, lembra que Deus chamou Sansão para ele libertar pessoas cativas? O povo de Israel estava em opressão, foi por isso que ele nasceu. Mas ele decidiu usar a formosura, a aparência, a força dele para fazer a sua própria vontade. Ah, os filisteus estão me aborrecendo e eu vou lá, eu vou destruir as vinhas deles, vou pegar raposas e vou fazer e vou acontecer. Ele deixava-se dominado pela ira e pela misericórdia que Deus tem de cada um de nós. Teve de Sansão também. Deus livrava Sansão. Deus, ele usava Sansão. Mas até que ele decidiu confiar em Dalila, ele não ouviu mais a voz do Espírito Santo. E ali ele se deixou levar pelas suas paixões carnais. Aquela mulher raspou a cabeça dele porque ele abriu o coração para ela. Para quem que você está abrindo o seu coração? Para quem que você está falando daquilo que Deus colocou para você, dos sonhos, do chamado, das escolhas que Deus fez na sua vida? Para quem que você está abrindo o seu coração? Aonde você está repousando a sua cabeça? Quem está acariciando os seus cabelos? Será que você continua na comunhão com o povo de Deus? Sansão vivia agora no meio dos filisteus. Ele não dava mais ouvidos à voz do Espírito Santo, até que ele perdeu os seus cabelos. O Espírito Santo se afastou de Sansão e ele não percebeu. A nossa casa é a casa de Deus. Os nossos irmãos são o povo de Deus. Não se afaste da comunhão, não se afaste da sua vocação. Você foi chamado por Deus para fazer a diferença. A palavra do Senhor vem falar no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto na estação apropriada. Sansão parou de meditar no livro da lei, parou de ouvir a voz de Deus, foi para onde queria, sentou na mesa de escarnecedores. O seu linguajar, quem sabe, mudou. Sua forma de falar mudou. E a mente dele agora não tinha mais a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria terrena, diabólica e animal, como fala em Tiago, capítulo 5. E a palavra do Senhor vem nos dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, que lhe dará deliberadamente e não vai lhe lançar em rosto. Saia das más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Saia do meio de pessoas que não tem nada a ver com o seu chamado, que não tem nada a ver com a sua vocação e que não tem nada a ver com os propósitos de Deus para a sua vida. Saia enquanto é tempo. Vai recuperar a visão no altar. Vai se revestir das armas que estão em Efésios, no capítulo 6. Porque Deus dá vida e vida com abundância. E existem pessoas que você deixou, quem sabe, lá atrás e que precisam de você. Precisam do talento que Deus colocou nas suas mãos. Deus não te deu espírito de temor, mas espírito de ousadia. O espírito de ousadia que estava sobre a vida de Sansão e está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Não para fazer o que eu quero ou você fazer o que você quer, mas para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam com você hoje e sempre. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez de entrar na sua casa, no seu trabalho, não sei onde você está, mas que você possa ouvir essa voz, que é a voz do Espírito Santo de Deus, e possa se levantar, não com a queixada de burro, mas com a espada do Espírito e derrotar as obras do diabo. Usa a palavra, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor Jesus Cristo venceu a guerra dele no deserto, usando somente a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.